O domingo do Internacional foi de folga do grupo de jogadores, que se reapresenta nesta segunda-feira para dar continuidade nos trabalhos da pré-temporada visando a estreia no Campeonato Gaúcho. No mercado de transferências, algumas situações. Quinteiro está se aproximando de um clube colombiano e com isso se distanciando da possibilidade de jogar no Internacional, que prepara para esta semana receber mais uma investida por um volante, que é uma das maiores possibilidades de arrecadação em venda ao longo da próxima temporada. David tem a sua situação estagnada e Tyson dá uma entrevista para o pessoal do Vozes do Gigante, onde coloca um ponto final em toda a polêmica envolvendo a sua rescisão contratual. Esse é o Diário do Inter KTO de domingo, 8 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo. E eu começo atualizando o dia a dia do Internacional, que folgou neste domingo. No sábado, a gente teve o jogo treino pela manhã, um empate em 0-0 contra o Barra de Balneário Camboriú. E nesse domingo, os jogadores eles descansaram e voltam a se reapresentar nesta segunda-feira, onde, pela tarde, faz uma atividade de reapresentação ainda, um treino leve, mas já pensando, porque possivelmente no próximo fim de semana tenha outro jogo-treino, e possivelmente esse jogo-treino será aberto para a imprensa. Mais um teste do Mano Menezes visando a preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho que acontece no dia 21 de janeiro contra a equipe do Juventude. Então, segunda-feira, treino normal e volta toda a rotina do Internacional. Mas o assunto dos últimos dias, e nesse domingo não foi diferente, ainda é a repercussão da rescisão contratual do Tyson. Nessa tarde, por exemplo, eu coloquei um vídeo trazendo a versão do Internacional sobre todas as declarações que o Tyson deu em uma live do Paivinha no último sábado, que a gente repercutiu aqui também no canal. O Tyson fez duras críticas, dirigiu até algumas ofensas ao presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. E o Inter deu a sua versão sobre os fatos. Explicou o porquê não quis renovar o contrato com o Tyson. O bastidor está bem revoltado com o Tyson e eu coloquei isso nesse vídeo da tarde. E pela noite de domingo, o Tyson deu uma entrevista para o pessoal do Vozes do Gigante, para os meus amigos, o Alexandre Ernest e o Lucas Colar. E nessa entrevista, o Tyson colocou um ponto final, tá, na polêmica, um ponto final na discussão, um ponto final no assunto relacionado à sua rescisão contratual e todas as repercussões que isso gerou, principalmente a partir das falas do Tyson. Uma entrevista onde ele foi ponderado, onde ele foi bem verdadeiro, tá? E colocou com muito mais propriedade o seu ponto de vista a respeito de tudo que aconteceu. Eu vou relatar aqui alguns dos pontos citados pelo Tyson, tá? Ele abre pedindo desculpas por tudo que ele falou no sábado, tá? Da maneira que ele expôs o clube, da maneira que ele expôs o presidente, da maneira que ele expôs alguns companheiros, como o Alan Patrick, que foi citado em uma das falas dele. O Tyson pediu desculpa e admitiu que errou, e admitiu que foi cobrado pela mãe dele, que deu um puxão de orelha nele. E aí, depois do puxão de orelha da mãe, o Tyson foi bem mais tranquilo para a entrevista. E aí, assim, o Tyson explicou que, de fato, ele falou aquilo de cabeça quente porque ele estava magoado, porque se sentiu traído. E aí o Colar e o Ernest até colocaram o assunto do presidente para ele, e ele, bem mais respeitoso, disse: cara, respeito o presidente, torço para ele em 2023, mas eu não vou ter contato com ele, não quero contato com ele, eu fiquei um pouco chateado com como a situação ela foi conduzida. E vamos lá, o Tyson explicou uma situação que justifica essa mágoa do Tyson. Eles tinham uma relação boa, ele e o presidente. E ele fica sabendo que não vai ter o seu contrato renovado pelo empresário, é um motivo para o Tyson ficar magoado. E o Tyson afirmou que ficou magoado também por isso, pela maneira como foi comunicada a saída dele. O presidente não pegou o telefone e ligou para ele, ele ficou magoado com isso. Mas elogiou muito o Mano Menezes, disse que teve uma conversa com o Mano logo que se reapresentou na pré-temporada, onde o Mano disse que a direção havia dito que não ia renovar o contrato com ele, e que, portanto, o Mano não ia utilizar ele. E largou o papo reto pro Tyson. O Tyson foi muito grato ao Mano pela conversa leal que teve com ele.
O Tyson contou também alguns detalhes ainda do episódio da greve. Disse, por exemplo, que o D'Alessandro ligou para ele no outro dia, aliás, no outro dia não, no mesmo dia de tarde, dizendo que eles estavam errados por fazer a greve. De novo, ele disse que não foi o líder do assunto, disse que os jogadores que tomaram a decisão de paralisar e não treinar, e colocou o seu ponto de vista, disse que não quer sair pela porta dos fundos, quer sair pela porta da frente, e com essa entrevista conseguiu colocar muito melhor o seu ponto de vista e botou um ponto final nesse assunto. Não deve ter mais repercussões do lado do Inter, não terá mais repercussões do lado do Tyson, que agora vai seguir sua vida jogando no PAOK da Grécia, tá? Vamos seguir no noticiário, porque nessa semana o staff de Johnny deverá receber uma proposta ou uma sondagem muito forte do mercado europeu, tá? É essa informação que chegou já no Internacional, que existe uma reunião marcada, tá? Entre alguns clubes do mercado europeu e alguns representantes do Johnny. O Johnny tem um representante em específico, que é o Stefano Castanha, que é um empresário muito renomado, muito competente nesse tipo de negociação, e que está intermediando as negociações na Europa, ele que intermedia e traz as propostas de clubes da Europa, e o Stefano Castanha deverá apresentar algo para o Internacional nesse início de semana. Pelo menos foi isso que chegou no Inter. Então a gente precisa ficar atento no noticiário do Johnny. Eu não tenho informação de que time o que tipo de proposta mas deve pipocar algo ao longo dessa semana, tá? E tudo que a gente tem por enquanto é expectativa, mas eu repasso aqui para vocês essa expectativa. É possível que o Inter receba alguma proposta pelo Johnny. De novo, o Inter quer 8 de euros pelo Johnny, tá? E tem 100% dos direitos econômicos do jogador. Então, se vender por 8 de euros, fica com 8 de euros. É um valor que o Inter entende como bom para vender o Johnny. Sobre David, algumas atualizações. Nenhuma novidade a respeito de saída do David, tá? O São Paulo não avançou, e a gente já falou isso, do esfriamento das negociações entre Inter e São Paulo pelo David. É só o São Paulo que está conversando com o empresário do jogador e com o Inter para ter o David. E o David está treinando bem, tá? Sim, o Inter quer encaminhar a saída do David e entende que o David vai ser melhor para todo mundo se conseguir um empréstimo do jogador. Mas ele está treinando bem e seguindo assim ele vai ser utilizado, tá? Pelo menos no início de campeonato gaúcho. O Inter não descarta utilizar o David porque é um jogador que o Inter gosta, inclusive do perfil profissional, da postura profissional. É um cara que tem um bom ambiente no Beira-Rio, só não está conseguindo jogar, só não jogou bem. E por isso o Inter quer negociar ele. Mas das saídas que o Inter queria, Tyson, o Daniel, que tem proposta da Major League Soccer, a gente falou ontem, o Brian Romero e o David é que está mais distante, até porque Tyson e Brian Romero já saíram, o Daniel está perto e o David está distante. Talvez os próximos dias sejam de avançar alguma coisa, ou não. Por enquanto, o David vai seguir no time do Internacional. Por último, eu fecho falando sobre o Juan Quintero, tá? Porque o noticiário colombiano tem informado o interesse do Júnior Barranquilla pelo futebol do Juan Quintero, que desperta também o interesse do Internacional. E o Júnior Barranquilla está, inclusive, com um dos seus acionistas milionários, pagando parte do salário do Quintero, e negociações que estão avançando. Até pelo fato do Quintero ser colombiano, tá muito mais quente o Júnior de Barranquilla do que, por exemplo, o Flamengo. Quem dirá o Internacional, tá? O staff do Quintero diz que nessa semana ele define o seu destino, o que é um indicativo muito maior de que ele está se encaminhando para a Colômbia. Porque aqui no Brasil, seja Flamengo ou Inter, não tem nada muito desenhado para ele definir essa semana. Então, começa a se encaminhar uma ida do Quintero para a Colômbia e o Inter acabou não avançando nas tratativas por esse jogador, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Segunda-feira, alguns jogos, por exemplo, pela La Liga, a gente tem Atlético de Bilbao e Osasuna. Odd do Bilbao, 1,73. Odd do empate, 3,66. Odd do Osasuna, 5,33. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!